Boa noite a todos e todas. O prazer, a gente está de novo reunido para a segunda parte do minicurso Design como Chave de Leitura na Literatura para Infância, ministrado pela Débora Barbieri, que já está reunida aqui com a gente também. A primeira parte foi muito interessante, muitas informações. Débora foi bastante generosa com os detalhes, com exemplos, uma riqueza de exemplos, de variedades de obras, de abordagens, né? Especialmente eu gostei muito da parte dos papéis, né? Acho tão... Papel é uma obra à parte que está junto, né? Lindíssimo o papel, pena a gente estar assim online, um curso presencial, poderíamos usufruir desse sentido que é o tato, né, desse envolvimento corporal com as obras, mas mesmo assim temos aprendido muito com a Débora, como foi dito no final da primeira etapa, né, na semana passada, nunca mais vamos ler um livro da mesma forma, né, o contato com esse objeto será muito mais próximo e inteligível em todas as suas linguagens, né? Essa multimodalidade aí do livro. Então, Débora, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade de compartilhar seus conhecimentos e te dou as boas-vindas e já passo a fala para você, não vou te apresentar novamente, já está devidamente apresentada na primeira etapa, para a gente continuar com esse mini curso tão valioso. Boa noite, bem-vinda e vamos juntas. Estou por aqui para te ajudar com as perguntas quando elas forem surgindo, tá bom? Tá, joia. Obrigada, Beth, pela recepção. Obrigada, Ademir. Boa noite, pessoal. Obrigada por estarem aqui, né? Quarta-feira à noite. Muito obrigada pela presença. Bom, a gente vai começar a segunda parte hoje. Hoje é bastante coisa, tá? Guardei a parte mais densa para hoje. No primeiro encontro, a gente ficou mais nas arquiteturas do papel mesmo, né? Ademir, você libera para mim compartilhamento de tela, por favor? Sim, já vou providenciar aqui. Só um segundinho. Pronto, liberado. Obrigada. Então, voltando, né, lá no nosso outro encontro, nós falamos de composição de página, paginação, formatos, tipos de papel, tudo que é mais pertinente à arquitetura do papel, né, essa coisa mais física do livro, não que hoje não seja, mas hoje vamos falar também de tipografias e de cores. Eu quis deixar o primeiro encontro um pouco mais tranquilo de informação, porque eu sei que tem bastante gente aqui que estuda o livro-objeto, e eu acho que acabei passando por alguns conceitos que talvez fossem interessantes, assim, né, para quem estuda o livro-objeto. Então, hoje a gente vai falar de tipografia, de tipos de impressão, como eu falei, vou só citar, tá bom? Cores, acabamentos e encadernação. Eu sempre fico um pouco preocupada de apresentar as coisas assim tão segmentadas e isso dá a ideia de que elas são realmente segmentadas, né? Quando a gente faz um livro ou quando a gente faz uma leitura. Então, eu quero começar com um overview histórico, mas calma, tá? É uma coisa bem rápida mesmo. São só pinceladas, acho que mais para contextualizar e a gente entender um pouco uma linguagem que eu acho que é muito característica do design, né? Que é essa forma, esse jeito de narrar com cores e formas. Então, como surge isso, né? Como que isso vai se consolidando até chegar não, na literatura, né? Especialmente na literatura para infância.
Então, a gente começa lá, né, no século XIX, onde uma página de livro ela era basicamente composta por um bloco de texto, quebrado apenas por uma capitular decorada ou pelo espaço da ilustração. Os livros ilustrados ou de alfabetização, eles utilizavam uma tipografia neutra para fins pedagógicos, tá? No século XX, acho que veio um movimento que assim, é um dos mais importantes para a gente, né? Porque ele inaugura muitas coisas, tá? Inclusive, ele abre as portas aí para outros movimentos importantes, né? Dentro do design, que é a Bauhaus. Mas, enfim, o construtivismo russo, a principal marca dele foi combinar palavras e imagens atuando em conjunto, tanto em páginas impressas quanto nos filmes. Os primeiros experimentos nos layouts de livros infantis foram feitos, né, por El Lissitzky, com esse livro Of Two Squares, em 1922. Então, lá naquela época, ele já estava pensando, né, essa conexão entre palavras e imagens. Essa aqui é a primeira página do livro, né, que a gente não entende nada, claro, mas é uma página de instruções, né, que ela também pode ser compreendida como um resumo da filosofia artística do artista. Então, nela, o autor propõe um jogo importante onde daremos um salto da leitura passiva para a construção ativa, né, onde o leitor é, de fato, solicitado a fazer aquela leitura. Então, o construtivismo russo, né, colocando de forma bastante genérica, ele se caracterizou pela utilização de elementos geométricos, cores primárias, fotomontagem e a tipografia sem serifa. Então, aqui a gente tem uma sequência de páginas, né, do livro do Lissitzky, que a gente vê de forma muito clara a predominância de cores, né, o preto e o vermelho, e de formas geométricas que vão estabelecendo aí entre eles, né, uma narrativa. Mais ou menos na mesma época também, né, a gente tem aqui o surgimento do que se conhece hoje como o primeiro livro-objeto, que é o livro do Marinetti, que é esse livro aqui que hoje ele está em exposição lá no MoMA, tá? E a gente pode ver aqui que ele tem uns... Vocês enxergam o meu cursor aqui na... Tá. A gente vê aqui, né, que eles têm o livro tem umas dobras e uma composição tipográfica aqui. Tá? Que isso lá na poesia concreta é o que vai dar o tom, né? Então, a gente vê uma importância aqui da composição tipográfica já. Bom, no final da década de 30, o design do livro infantil foi influenciado pela nova tipografia defendida pela Bauhaus sob a forma de fonte sem serifa e composições assimétricas. Fonte sem serifa, tá? Para quem não sabe, eu coloquei essas duas linhas aqui. A de cima é uma fonte serifada, tá? Que vocês, assim, quando vão usar o Word ou o Times, por exemplo, tá? A serifa, vou ampliar aqui para vocês verem. É esse pezinho aqui que marca as linhas, tá? Isso aqui é uma serifa. Tá? E a fonte dessa época, aí para os anos 30, ela começou a ficar bem limpinha, então essa fonte mais reta, aí no computador de vocês, no Word, pode ser considerado o Arial, por exemplo. O Arial é uma fonte sem serifa. Bom, o importante da nova tipografia era adaptar-se à necessidade principal dos leitores, menos tempo disponível para absorver as informações. Características principais dos tipos desenvolvidos na época. Ai, desculpa, deixa eu tomar uma aguinha. Então, as características principais dos tipos desenvolvidos na época colocavam a mensagem numa situação de mínimo ruído, através da economia e precisão de elementos. Então, a gente já vê aqui, né, nesse cartaz, criado pelo Jean Tirode, que assim, a gente já tem bastante informação, né? Então, em fotografia, informação gráfica e a tipografia, que ela acompanha essa linearidade aqui dos elementos gráficos da página.
Tá? Então, por isso que as tipografias elas começaram a ser mais econômicas, porque elas passaram a compor os layouts de fato. Então, entre 1940 e 1950, foram realizados alguns encontros no Instituto Americano de Artes Gráficas, quando se convencionou alguns padrões de legibilidade para os livros infantis e que passaram a ser adotados pela maioria das editoras. Eram tipos que raramente se integravam com a arte. Tá? Então, ainda bem naquela ideia, texto verbal é uma coisa, texto visual, a imagem, né, é outra coisa. Então, lá para 1950... Lá para 1950 e 80, o design foi ofuscado pelo desenvolvimento da arte. Então, mesmo os artistas progressistas mantinham postura conservadora quando se tratava de tipografia. Esse Pequeno Azul, Pequeno Amarelo, que é um super clássico para a gente, né, do Léo Lione, ele inova a forma de narrar com formas abstratas, tá? Então, a gente tem uma narrativa aqui que ela já é estabelecida pelas formas e pelas cores. Vou passar só o comecinho, tá? Para quem não conhece. Este é o Pequeno Azul. Ele está em casa com a mamãe azul e o papai azul. Pequeno Azul tem muitos amigos. Mas seu melhor amigo é Pequeno Amarelo, que mora na casa em frente. Como eles adoram brincar de esconde-esconde e de ciranda. Tá? Então, é uma narrativa que ela começa a se estabelecer, ela se estabelece inteira, né, por cores e formas, mas ele é um autor que defende que o elemento essencial de um livro ilustrado é a imagem e não o tipo. De 1965, achei legal trazer também esse livro que é a Chapeuzinho Vermelho, que é da Varja Lavater, que eu não sei pronunciar esse nome, tá? Se alguém souber, por favor, abra o microfone e fale. Que ele é uma releitura da Chapeuzinho Vermelho por meio de uma narrativa visual. Então, aqui no começo do livro, a gente tem essa legenda, tá? Então, aqui é a mãe, o ponto amarelo, o ponto vermelho é a Chapeuzinho Vermelho, a avó é o ponto azul, os pontos verdes são a floresta, a casa é esse retângulo, tá? Então, aqui fica bem claro a primeira cena, né? A Chapeuzinho se despedindo da mãe em frente à casa, em direção à floresta, tá? E a narrativa, ela segue somente aqui por esses elementos gráficos. E é um objeto belíssimo, né? Porque ela faz tudo isso numa sanfona. Uma sanfona bem grande. E que a sanfona dá essa fluidez de leitura, né? A gente não precisa ficar virando páginas. Bom, Bruno Munari, né? Acho que a gente não pode falar de livro para crianças e de design sem falar do Bruno Munari, pintor, escultor, fotógrafo e designer gráfico. Após a Segunda Guerra Mundial, ele passou a se dedicar ao desenho industrial e a projetar livros-objetos. Entre os 63 livros publicados, destacam-se 29 infantis. Neles, Munari trabalha com uma linguagem o mais universal possível, priorizando clareza e simplicidade. Então, aqui os pré-livros, né, que são... Cada livrinho desse é feito com um material em que é pura exploração sensorial com esse formato do livro, né, desse passar de páginas. E o Na Noite Escura, que também, né, os desenhos são mais próximos de símbolos pictográficos, mais chapados e sem contornos, porque os recursos gráficos aqui, eles também contam as histórias, contam a história, tá? Então, a gente tem essa
edição aqui, que ela é cada página é de um jeito, tem um recurso gráfico diferente. Vamos achar aqui. Então, aqui, a gente começa a entrar no mato, né? Então, a gente tem essa sequência de páginas translúcidas, em que a gente tem a sensação, né, essa profundidade dessa mata aqui que é dada pelo objeto. Aqui a gente começa a entrar numa caverna, uma gruta. Então, é um papel com uma textura bem grossa, né? E ele vai fazendo uns recortes onde a tridimensionalidade é dada pelo passar das páginas. E dentro dessa gruta tem um rio. Então, novamente, a transparência. Então, aqui já uma narrativa que utiliza, né, palavra, imagem e o design. Nosso clássico, né, Flicts, em que a história é contada apenas pelas cores e formas e palavras, né, Flicts do Ziraldo, de 1932. E aí, a partir de 1980, que acho que é o grande momento, assim, né, onde a gente começa a usar o computador, né? Então, o design do livro infantil se torna mais integrado. Então, à medida que o autor ou o ilustrador passa a ter participação mais ativa no processo de design, o computador forçou uma ampla reavaliação dos princípios tipográficos em toda a mídia impressa, né? Por isso que a tipografia ela vem ganhando uma importância cada vez maior, né? Se tornou muito mais fácil de manipular os tipos que antigamente eram feitos com aqueles tipos de metal, né? Encaixados ali na base ali, né? dos tipos, não vou entrar em termos técnicos aqui, né? Mas os tipos digitais representaram aí um grande avanço para a composição da página impressa, né? Vale citar a Květa Pakovska, né? Também não sei como se pronuncia, tá? Ela é da República Tcheca. Ela iniciou sua carreira em 1950, tem mais de 60 livros publicados, transita entre escultura, design, poesia e performance, né? O que marca bastante o seu trabalho. E a partir dos 90 que ela passa a desenvolver técnicas que aguçam a manipulação da narrativa visual. Então, os livros ganham sofisticação, tridimensionalidade, relevo, brilho e outros recursos, né? Como a gente viu com o Munari. Ela faz releituras de contos clássicos, alfabetos e números. Tá? Uma autora bem importante aí para a gente também. E no Brasil, né, Ângela Lago, que é a pioneira aí nas experimentações com o computador. Então, um depoimento dela aqui, né, quando eu comecei a trabalhar com o computador no final dos 80, a minha expectativa era de ter um controle maior sobre o produto final, o livro. Eu estava infeliz com o resultado impresso do meu trabalho e ciente de que o computador não só já substituía as outras formas de composição de texto, como gerenciava a feitura de fotolitos, né? Que fotolito hoje é uma coisa que a gente já quase que não usa mais, né? Salvo em algumas técnicas de impressão mais artesanais, assim, o fotolito a gente já não usa mais também. Além disso, o computador me abria uma porta para a experimentação. Tá? E a gente vê isso de forma muito clara assim, nos trabalhos dela, né? Esse aqui que a gente explorou um pouco no último encontro. Então, o de morte, em que ela trabalha esse texto, né? Ela coloca a imagem deliberadamente na frente do texto, né? Como se o texto não... é o texto, né? A imagem é mais importante. E joga esse texto aqui, de fato, na frente da imagem, tá? Da imagem do texto. O texto, muitas vezes, a gente percebe que ele compõe os ambientes, tá? Ele ajuda a compor os ambientes, ele se torna uma parede,
que segura alguns dos elementos do texto, né? Das imagens. Tá? E como que ela faz isso, né? Por que ela faz isso? Então, a gente começa a entrar aqui na parte de tipografia mesmo, né? E aí, falando um pouquinho de técnica, né? De entrelinha, entrelinha é o espaço que a gente tem entre uma linha e outra. Então, se a gente está trabalhando, por exemplo, com um corpo de texto tamanho 12, o ideal é a gente trabalhar com uma entrelinha, uns 2 pontos maiores, né? 12 sobre 14, por exemplo. Cada tipografia tem uma medida aí, tá? Mas, assim, o que a gente considera padrão são 2 pontos acima, que a gente chama de entrelinha aberta. Entrelinha negativa, né? Quando a gente tem, por exemplo, 12 sobre 10, tá? E aí, o que começa a acontecer quando a gente fecha muito a entrelinha? As hastes, né? O que é a haste da fonte? São esses rabinhos aqui, né? Por exemplo, o rabinho do P, a haste ascendente aqui, que é o rabinho do D, do B, tá? Essa para cima é a haste ascendente, haste descendente. Essas hastes, elas começam a se chocar, tá? Se a gente passa uma linha aqui no meio, a gente consegue perceber isso muito claramente, né? Aqui a entrelinha negativa, eles começam a se sobrepor, e aqui a gente tem o que a gente chama de entrelinha de corpo, né? Corpo 18 sobre entrelinha 18. Então, as hastes ascendentes e as descendentes, elas se encaixam, tá? Ela faz isso aqui, ela trabalha com uma entrelinha de corpo, que é considerado errado, né, para o design clássico, assim, né, segundo as regras do design. Na verdade, aqui ela está com a entrelinha negativa, tá, para essa fonte aqui que ela usa, que é a Garamond. E quando ela faz isso, ela dá esse efeito de um texto chapado, de um texto fechado, né, fica esse blocão mesmo, tá? Por isso que ele dá, muitas vezes, ele reforça essa sensação de que o texto é uma parede ali, né, junto com essas imagens. E uma coisa também, né, que ela é muito, como a gente viu no outro encontro, com aquela página dupla, vocês lembram aquela composição de página, que ela é super rígida, né? Ela é de uma precisão matemática ali, porque ela pega aquela grade, ela coloca o elemento ali no cruzamento exato, onde vai estar o nosso foco visual, né? Ela conhece bastante da técnica e ela escolhe uma tipografia aqui para esse livro, que é uma tipografia correta, né? Uma Garamond, que é uma tipografia barroca. Então, ela está aqui, né? No universo cristão, tá? Então, é um conto meio pagão do folclore cristão, então ela traz esse universo para a tipografia, só que aí ela pega e coloca um entrelinhamento errado, tá? Então, quando a gente rompe com com o que seria um padrão, né? Uma coisa correta ou clássico, é que a gente começa a entrar na arte propriamente dita. Tá? Quando o design começa a se tornar arte, tá? E aí, eu queria puxar uma teoria aqui, tá? Vamos... Nossa, minha tela está muito bagunçada. Vou abordar um pouquinho de teoria aqui, tá? Só um minutinho para eu achar essas coisas aqui.
É que meu computador deu uma travadinha aqui, gente. Só um minutinho, me desculpem, tá? Vou compartilhar aqui de novo as citações. Pronto. Então, aqui, né, eu trago aqui uma citação do Robert Bringhurst. Ele fala que a tipografia está para a literatura, assim como a performance musical está para a composição. É um ato essencial de interpretação, cheio de infinitas oportunidades para a iluminação ou para a estupidez. A tipografia, quando dá o melhor de si, é uma arte de lenta execução, merecedora da mesma apreciação informada que às vezes dispensamos as interpretações musicais. E é capaz de nos dar em troca prazer e alimentos similares, tá? O Bringhurst, ele é escritor, é poeta, tipógrafo, é designer, eu acho que é uma das figuras mais relevantes aí da atualidade na área, né? E a partir dessa fala dele, que eu gostaria de trazer uma reflexão, pensando que a palavra muitas vezes é a matéria-prima essencial da literatura, né? Ainda que a gente tenha aí o livro-imagem, o livro-objeto, onde a imagem e a materialidade se colocam como vozes, se não únicas, né? Vozes fundamentais para a construção de significado, a palavra ela ainda lidera aí de forma absoluta, né? E a tipografia, né, se ocupa em dar forma a essa palavra. E o que é curioso notar é que, desde os teóricos mais tradicionais, como o Tihold, até o Bringhurst, né, mesmo o nosso Plínio Martins Filho, que é aí professor do curso de editoração da USP, uma figura bem importante para a gente, o que se coloca geralmente é a tipografia como uma arte invisível, né? E aí, para a gente entender melhor, né, vem essa citação do Plínio Martins Filho, né, quando lemos sem dificuldade um livro, não pensamos em sua tipografia. Somente se não conseguimos ler bem um texto é que notamos que algo está errado. É o que chamamos de arte invisível. Ou seja, né, a tipografia é um pilar importantíssimo de construção do livro, mas que não rouba a cena para si. Se ela está se fazendo notar, é porque provavelmente ela foi aplicada de forma errada, né? Como a Angela Lago ali no De Morte, a gente percebe que tem alguma coisa estranha, né? O que está estranho ali? Então, a tipografia ela ajuda a conduzir o leitor por uma experiência de leitura, mas ela não se faz notar por esse leitor. Esse aqui é o seu dom de invisibilidade, né? E aí, na literatura de infância, especificamente, eu acho que a gente pode, sim, né, se questionar se é sempre assim mesmo. Na maioria das vezes né? Mas eu entendo que às vezes não, porque muitas vezes é intencional que se rompa com o que seria uma tradição de uso da tipografia para que ela se faça notar e assuma uma voz dentro de uma narrativa, né? Uma voz que muitas vezes é fundamental para uma construção de significado, como a gente viu aí na Angela Lago. Outra coisa, se a gente pensa em utilização da tipografia, pensando nessa invisibilidade, né, o tipógrafo, o designer, enfim, eles trabalham sempre em função do leitor, em tornar essa leitura agradável. Porém, sem perder de vista, né, que essa tipografia será usada em um contexto específico e que foi criada também em um contexto específico no qual provavelmente ela já tem aí uma tradição de uso, né? A gente viu também a Angela Lago usando uma fonte barroca em um livro que está contextualizado no universo cristão. O Bringhurst, né, quando ele fala de uma forma visual de linguagem que liga a temporalidade ao tempo, ele atesta que um dos princípios da tipografia durável é sempre a legibilidade, mas que há um outro, né? Aí vamos para a terceira citação aqui. Trata-se de um interesse, merecido ou não, que doa sua energia vital à página. Ele assume várias formas e recebe diversos nomes, incluindo serenidade, vitalidade, riso, graça e alegria.
No entanto, o riso, a graça e a alegria, assim como a própria legibilidade, se alimentam de significado, e o significado geralmente é provido pelo escritor, pelas palavras e pelo assunto, não pelo tipógrafo. Tá? E aí, quando a gente entra nessa seara das significações, é que a gente percebe que a tipografia está aí a serviço da literatura, né? Eu quis trazer esse livro que eu acho que ele deixa isso muito claro, é um belíssimo exemplo para a gente compreender, né, essa questão da tipografia como voz. Que é o livro Sem Figuras, né? Então ele começa, esse livro não tem figuras. Você pode até achar que é um livro sem figuras, não vai ter graça nenhuma. Talvez pareça meio chato, meio sério, só que os livros funcionam assim, a pessoa que está lendo é obrigada a dizer tudinho que está escrito no livro, seja lá o que for. E aí ele vai colocando umas palavras em itálico, né? O obrigada, o tudinho. Nisso a gente já vai dando um reforço para a voz, tá? Que é meio que natural. Esse é o combinado, essa é a regra. Ou seja, mesmo se a palavra for, aí ele traz essa maluquice, né? E aí vem uma outra voz. Espera aí, como é? Essa palavra nem existe. Como a gente sabe que é uma outra voz, né? De uma outra pessoa diferente desse narrador? Porque a voz do narrador vem nessa tipografia serifada e essa segunda voz entra na tipografia sem serifa. Tá? Mas como assim? Não era esse o tipo de livro que eu queria ler? Eu vou ter que dizer tudo que aparecer por aqui? Essa não. Essa é uma voz meio que do leitor, né? E aí ele começa a fazer umas maluquices aqui, né? Eu sou um tamanduá que aprendeu a ler sozinho. Ele vai expondo esse leitor ao ridículo, né? Porque você é obrigado a ler tudinho que está aqui. Sim, eu sou um tamanduá. E aí o tamanduá já composto, né, com um movimentozinho, né, numa cor meio alaranjada, que é meio que, né, remete um pouco à pelagem do bicho. E tem mais, eu sou um tamanduá robô. Na hora, né, já vem uma voz de robô na nossa cabeça e a gente acaba vocalizando esse tamanduá robô. A pizza de goiaba, como ele coloca, né, com cor de goiaba e uma tipografia mais gordinha. Tá? Então, tá aí, né? Essa é uma arte invisível mesmo? Será que essa tipografia ela se coloca aqui como uma arte invisível? Não, aqui nesse caso ela é totalmente protagonista, né? Como lá na Angela Lago, em que assim ela pede a atenção pela dificuldade que ela propõe para esse leitor, tá? E cadê meu PDF aqui? E aí eu trago aqui algumas nomenclaturas, tá? Só para a gente saber de forma bem básica. Tá? Existem inúmeras possibilidades de variações de construções de letra, tá? Muitas formas de classificação de tipos. Eu agrupei em 4 aqui, tá? Que eu achei que, para simplificar, tá? Para a gente entender. Então, que a gente passou aí, né, no livro Sem Figuras, a serifada, que eu já falei lá no começo, tá? Que é tipo a Times, que tem essas hastezinhas, tá? A serifa ela pode ser mais pronunciada ou menos. Aqui é uma serifada, mas já é um tipo, a Cecília, né? Ela é um tipo mais reto, mais geométrico. Então, a sem serifa, que são as fontes mais retas. Script, que são as manuscritas. O nome dessa fonte é Mamãe que nos faz mesmo, tá? É uma tipografia brasileira, eu quis colocar porque é um tipo
caligráfico. Então, ela tem as ligaduras que, né, o E, ele não se junta do mesmo jeito com o U, que ele se junta com o B, por exemplo. Tá? É uma tipografia que ela é bem difícil de usar. E as fantasia ou decorativas. E aí, quando a gente está fazendo um livro, a gente, né, não é simplesmente escolher a fonte, né? A gente faz um estudo tipográfico mesmo, né? Um estudo porque a gente vai experimentando. E assim, acho que independente de todos os aspectos técnicos e de usabilidade aí do livro, né? E a gente tem infinitos, desde o tipo de papel que a gente está usando, até questões de acentuação. Eu acho que o mais importante para a gente na literatura, né, é ter essa consciência de que uma tipografia define uma atmosfera narrativa, né, que pode ser, por exemplo, romântica, clássica, contemporânea, porque texto é imagem, né? Para isso, é desejável conhecer a história da arte tipográfica, os designers tipográficos, suas criações e entender suas influências. Tá? Uma dica assim, que se eu posso dar para quem está pesquisando, né, esse livro da Angela Lago, que ele foi meu corpus no mestrado, né, até por isso que eu falo bastante dele. Se você quer descobrir a fonte que está sendo utilizada em um livro, né, como é que eu faço? Tem um site que chama myfonts.com e lá tem um menuzinho que chama What is the font? Aí você fotografa, né, escaneia um trechinho do texto e faz upload da imagem. Ele vai te dar essa resposta, né, que fonte é. Você tendo a fonte, aí você consegue buscar. Né? É uma fonte barroca, uma fonte renascentista. Tá? Isso é bem bacana quando a gente está fazendo análise. É uma ferramenta que ajuda bem, assim, tá? Para quem tem essa necessidade de analisar a tipografia. Um perfil legal de Instagram é esse Typezine, tá? Para quem gosta de conhecer um pouquinho de tipos. Foi um perfil criado aí por um professor da SPM, né, que ele ia fazendo um post por dia, tá? Cada dia uma fonte com um pouquinho da história da fonte. É legal, assim, é divertido, é gostoso de ler. E acho que o mais importante, né, uma das coisas importantes, livro para infância não precisa ser composto com fontes que tenham desenhos infantis ou infantilizados. Tá? Se a gente pensa no paralelo aí com o texto verbal, né, a mesma coisa que a gente fica usando diminutivo, rimas, né, rimas em excesso, acho que não precisa, sabe? Não é legal. Tá? E aí eu trouxe um livro aqui para a gente ver, que foi quem ouviu a minha fala no último congresso, eu mostrei esse livro e falei, né, relacionei um pouco essa questão da invisibilidade com a visibilidade, da invisibilidade com a visibilidade do Calvino, né? Então, puxei aí uma teoria literária para falar de tipografia. Aqui não tem necessidade, né? Acho que a gente está fazendo uma coisa mais solta mesmo. Mas eu quis trazer esse livro, justamente porque estava falando dessa coisa da tipografia infantil ou infantilizada, e esse é um caso que é bem legal, assim, de uso, né, da tipografia, que a gente começa com essa capa aqui, tá? Em que a gente não consegue... A gente sabe que tem alguma coisa escrita aqui, porque a gente vê um esboço de algumas letras, tá? O A, o M, por exemplo. Parece um traçado meio infantil, assim, mas a gente, num primeiro momento, a gente não consegue ler
exatamente essa imagem ou essa palavra que está aqui. E aí, quando a gente faz a primeira virada de página, tá, a gente se depara com essa página de rosto aqui, que é uma cópia fiel da capa, tá? Não tem nome de editora, não tem nome de autor, é só essa imagem. E aí, quando a gente vira essa página de rosto, a gente tem essa primeira página aqui. O verso é sempre branco, tá? Dessas páginas. Então, a gente trabalha só com a página ímpar, página da direita. Então, ela abre com esse título aqui, das preocupações particulares plausíveis. E na próxima página, a gente tem um diálogo, que a gente pressupõe que é um diálogo porque tem travessões, né? Então, mãe, a água do Brasil está acabando? Sim, está. Mas o leite não, né? E na sequência, a gente tem uma imagem, tá? Então, a gente pressupõe aqui, né, que essa é uma voz infantil, tá? É uma criança que está falando, né? Um diálogo entre mãe e filho, tá? Aqui na primeira página já está estabelecido. E o livro segue nessa estrutura que é muito fixa, né? Então, uma página com um título, uma página com um diálogo e uma página com a imagem. E a gente vai lendo, né? É uma fonte que ela não é... Ela é difícil de ler, né? A gente vê aqui, né, nos caracteres de Brasil, por exemplo, o R é muito esquisito, o I também com essa bola em cima. Ela é difícil, assim, né, da gente começar a entender ela, mas depois que a gente vai lendo, a gente vai ficando fluente nessa tipografia. Até que a gente chega nesse título aqui, Maria e o alfabeto. Escreveu algumas letras. O que eu escrevi? Arimim. Reescreveu todas as letras. E agora? Arimim. De novo? Aí, nesse ponto do livro, a gente já está bem familiarizado, né, com o desenho da tipografia, e aí a gente lê essa palavra que a gente fala, opa, peraí, né? Aí é o momento que você volta para a capa e você fala, o título do livro é Arimim, né? Então, assim, é um livro que ele é da Polvilha Edições, tá? Eu coloquei o nome dele aqui, acho que não coloquei. Ele é da Polvilha Edições e ele assim, uma coletânea de diálogos entre mãe e filha, né? A autora e a filha. E eu acho que ele dá muito para o leitor essa coisa do aprender a ler, né? A gente aprende a ler, a gente se coloca muito no lugar dessa criança que está aprendendo a ler, porque a gente tem aí uma tipografia que ensina a gente a lê-la, né? A gente aprende a ler essa tipografia, tá? Ao mesmo tempo, né, em que a gente vai se familiarizando assim com a lógica da Maria, né, que é a infância é muito poética, né? E acho que a gente entra também nesse lugar, né, de mãe da Maria, de uma pessoa que convive muito com ela, né? A gente acaba ficando muito íntimo dessa personagem. E aí é que eu queria trazer aquela questão do tipo de impressão. Cadê o Ariminha aqui? Eu acho que na tela não vai dar para visualizar, tá? Mas esse rosa é um rosa flúor, tá? Ele é fluorescente, é um rosa bem infância mesmo, né? Aquele rosa de doce com muito corante. E ele vem nessas três cores, né? Sempre rosa, o preto e o azul. Tá? Ele é inteiro nessas cores. Ele é impresso em risografia, né? Impresso em risográfica, a gente fala, né? Que é um tipo de impressão que é bem impreciso, né? Ela tem umas cores, né? É possível imprimir apenas com uma gama bem restrita de cores,
Então, essas cores fluorescentes, ela te dá um laranjão, flúor, o rosa, o preto, o próprio azul. Ela não tem uma gama muito grande, mas ela tem essa coisa legal de trazer tintas muito brilhantes, né, fluorescentes. E é um método de impressão que a gente chama de permeografia, né, um tipo de impressão que a gente chama de permeografia, que é feito a partir de uma matriz permeável. Tá? Não vou entrar aqui muito num techniquez, mas assim, é uma matriz que ela tem áreas que são permeáveis e impermeáveis. A tinta vai passar pelas áreas permeáveis e vai impregnar no papel. Tá? E a cada passada do papel na máquina, ela é uma cor. Tá? Então, primeiro a gente imprime o preto, depois a gente tira o cilindro, lava, imprime o azul, tira o cilindro, imprime o rosa. Então, como as cores são impressas separadamente, é uma técnica de impressão que ela é muito imprecisa, tá? Então, assim, o meu exemplar, ele tá assim, tá? Mas a gente vai ter outros exemplares. Não, mentira, eu vou mostrar a página de rosto, porque da capa é uma técnica diferente, mas que tem a mesma lógica. Tá? Então, assim, ó, o meu exemplar está assim, mas vai ter outro exemplar em que essas letras vão estar levemente deslocadas. O mesmo acontece com os desenhos, tá? Que eu coloquei essa imagem aí na tela dessa mulher segurando uma criança. Então, a técnica de impressão, ela traz também, né, um pouco dessa imprecisão, desse traço dessa infância, né? Esse traço que é meio vacilante. Então, a própria impressão ajuda a construir essa sensação, né? Esse contato tão íntimo que a gente tem com essa infância aqui nesse livro. Tá? A capa, ela é impressa em serigrafia, tá? Que também é serigrafia ou silkscreen, que também é um tipo de impressão de permeografia, é uma matriz permeável, uma outra forma, né? Um outro tipo de impressão, mas que também tem essa imprecisão. E aí eu quis trazer esse dinossauros, porque ele também é inteirinho em serigrafia. E olha que engraçado, né? Ele foi composto também a partir de desenhos de criança. Então, a gente tem essa imagem aqui, tá? Que foi feita por uma criança. E o que ficou, né, a ilustração final do livro, que foi feita em serigrafia, impressa em serigrafia. Então, é engraçado, né, que essa mesma lógica, essa mesma relação. Se eu tenho um desenho infantil, eu trago para a minha impressão essa imprecisão, né, de um traço que não se... E acho que é muito uma coisa que tem relação, né, para a gente, para o adulto, uma relação com a própria memória, né, uma imprecisão da nossa memória em relação à infância. E aqui, né, nessa imagem ampliada, que a gente vê bem essa... Então, do laranja para o verde, né, ela deixou esses vãos, e em determinados momentos as cores elas se sobrepõem. Tá? O que é legal aqui também, a capa, eu não sei exatamente, ela deve ter usado esponja, né, com uma tinta mais grossa e vai batendo assim. Então, ela faz uma textura que é tipo de pedra, de pele de bicho, tá? Então, essa é a beleza, né? A beleza da impressão artesanal. Esse livro é da Daniela Martini, tá? A Amanda é a sobrinha dela, mas a composição toda do livro é da Daniela Martini e da Coticoa, tá?
A Dani anunciou na Miolos desse ano que ela vai fechar a Coticoá, tá? Então, quem quiser, aproveita, entra no site coticoá.com.br, que ela está fazendo um saldão ali dos livros. Tem aquele livro das formas que eu mostrei no nosso outro encontro, que é bem bonito também. Bom, vamos entrar em cores. Alguém tem alguma dúvida até aqui? A Eunícia, jura? Juro, infelizmente. Tem uma dúvida que ficou bem lá do comecinho, não sei se você gostaria de responder agora. A Camila perguntando os seus livros favoritos que usam e abusam do designer como narrativa gráfica. Não sei se você gostaria de comentar agora ou deixo para comentar mais ao final, mas pergunta propriamente dita, temos essa. Putz, favorita é sacanagem, hein? Agora. Não, mas acho que se eu posso falar alguma coisa, assim, né, sobre... Eu acho que invistam na obra da Angela Lago. Acho que uma boa leitura da obra dela é uma aula de design, tá? Acho que mais do que qualquer teoria, assim. Leituras muito bem feitas sobre sobre a obra dela, é um negócio impressionante. Assim, ela tinha um domínio técnico gigantesco, tá? Quando a gente começa a fuçar e a dissecar os livros dela, a gente percebe como ela era incrível, assim. Acho que é isto. Bom, vamos lá, vamos entrar nas cores. Então, bom, cor, né, não preciso nem ficar falando, né, relação de simbologia da cor, que assim como em outros códigos, resulta da utilização consciente de determinados valores. Então, cada atribuição de cor é determinada por algum tipo de vivência ou pela simbologia que foi aprendida. O que é importante só de pontuar é que cor, né, a simbologia da cor, ela está muito relacionada à cultura, né? Então, quando a gente vai fazer uma análise de simbologia, né, de psicologia de cor, é interessante ficar atento a isso, né? Na minha pesquisa, eu estava trabalhando com Wolf Elbruch, né, que é um autor alemão, e aí eu fui buscar uma teórica alemã, tá? Eva Heller, que é essa aqui que está na citação aqui, tá? Porque tem isso, assim, né, da cor estar muito relacionada a uma cultura específica. Poder de ação, então as cores elas atuam aí diretamente no sistema nervoso, provocando emoções e sensações diversas. Elas são capazes de alterar o comportamento humano, né, que é um prato cheio aí para a gente que vai explorar, trabalhar com a cor. A cor no livro, ela geralmente está muito, no livro ilustrado, né, ela geralmente está muito mais associada à ilustração, tá? O design, eu acho que ele vem muito mais trabalhar com a paleta da ilustração, por exemplo, né? E aí, por isso que eu quis fazer aquela introdução grandona lá na frente, que eu falei da narrativa por cor e forma, porque eu acho que é uma linguagem, né, do design, essa, assim, bem evidente, dessa narrativa por cores e formas. E aí eu trouxe alguns outros exemplos, tá? Um deles é esse vermelho, azul e vermelho, tá? Que é da Peirópolis. Então ele traz essa capa aqui, que a gente fica meio confuso, a gente não sabe muito bem por onde a gente abre, tá? E aí vence, claro, né, o que a gente está mais habituado, que é fazer a abertura do livro da esquerda para a direita. Então vence o vermelho aqui no nosso primeiro contato com o livro, tá? E mesmo a lombada, né, orientação de lombada,
no design é uma questão, né? A forma como a gente escreve as palavras na lombada do livro. Então, até isso aqui, isso é muito confuso, né? Então, ele traz, às vezes, uma lombada europeia, às vezes uma lombada americana, ele não se decide, tá? Lombada europeia e americana tem a ver com essa orientação, tá? Às vezes a leitura para baixo, a leitura para cima. E aí, ele vem aqui naquela mesma brincadeira lá do livro do Léo Leone, tá? Só que muito mais no contemporâneo aqui, né? As cores, as formas já mais retas, tudo bem vetorial, bem chapadão mesmo. A mamãe gosta do azul, o papai do vermelho, tá? Minha mãe acha que... Opa, bugou a minha visualização. Minha mãe acha que o azul é a cor mais bonita do mundo. Já para o meu pai, o vermelho é o máximo. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá, gente? Porque esse é um livro venezuelano. Não é só a mamãe que gosta do azul. Outras pessoas que eu conheço também gostam. Meu primo Alto, o pai do meu melhor amigo, a vizinha do segundo andar. Então, a gente tem essa configuração de quadrados aqui, né? Alguns abertos, outros fechados, que dão para a gente a ideia de um prédio mesmo, né? Não é só o papai que gosta do vermelho. Tem mais gente que gosta. Minha tia gorda, a mulher da banca da esquina, o vizinho do primeiro andar. Às vezes, minha mãe vê na TV uns homens que também preferem o azul. Então, aquelas color bars, né, que a gente chama de tela de TV, coloca assim as barras coloridas todas em azul. E diz que eles estão certos e sorri. E aí o livro segue nessa toada, tá? Esse aqui da Raquel Matsushita, e aí tem uma coisa bem interessante, né? Porque a Raquel é designer e a gente tem uma brincadeira na área que designer não sabe desenhar. E ela desenha muito, né? Mas esse aqui acho que é um dos primeiros livros dela, né? Que é o Eu Não Gosto de Você, que ele também é uma narrativa que se estabelece sempre por cor e forma, tá? Então, Eu Não Gosto de Você. E um dia todo mundo ficou feliz, foi porque minha mãe ficou grávida. Eu não notei nada de diferente, a não ser que a mamãe ficou meio cinza. Depois de um tempo, a barriga dela começou a crescer e ela ficou meio linda. Tá? E essa linha vai contando a história. E aí, quando chega no ápice dessa narrativa, né, o momento mais forte, que é essa dupla em vermelho que eu coloquei aí na tela, em que a personagem ela chega num grau de ciúme tão grande, que ela fala assim: eu bati forte e gritei, nenê cabeçudo, queria que você sumisse, eu não gosto de você. Depois disso, o quentão esfriou e veio uma vontade de brincar de cachorrinho com ele. Então, no ápice, né, no auge dessa raiva, as cores que a gente tem aqui, vermelho e verde, tá? É uma combinação que é famosa assim no design porque a gente não usa, né? Aí de novo a gente rompe com uma tradição, né? Então é raro a gente usar vermelho com verde porque ele dá um desconforto no olhar, né? Então ele cria umas sombras assim. Se a gente para de olhar para essa tela, a vista fica muito desconfortável. Tá? Então, é um momento de raiva, de ira, ela joga esse desconforto para o leitor através das cores. Esse aqui é um outro dela, né? Claro Cleusa, Claro Clóvis, que também vai pela mesma toada aí dessa questão das narrativas por cor e forma. E aí esse aqui um super clássico, né? Lampião e Lancelote, que é do Fernando Vilela, em que o lampião ele é representado pelo cobre,
tá? Todas as cenas que aparecem o lampião, a gente tem a presença do cobre, que representa aí as armaduras cangaceiras. Também o cobre, ele traz esse tom terroso, né? Esse tom mais quente do sertão. E a gente tem o Lancelote, que está sempre representado pelo prata, tá? Que é o prata das armas medievais, que também o prata é uma cor bem fria, né? Aqui eles se encontram, então a gente tem a presença do prata e do cobre. Então, uma utilização bem interessante da cor, né? Que a gente sabe de quem é a voz, né? De quem é que ela fala por meio da cor. É um dos recursos, né? O texto também acompanha, tá? Então, o texto verbal, ele é inverso, na cestilha do cordel sertanejo para a fala do Lampião, e ele é em prosa no tom das narrativas épicas da cultura medieval, quando ele está falando do Lancelote. Técnica de ilustração também, né? Ele traz a xilogravura, que é super típica aí do cordel, que é uma literatura bem importante aí da nordestina. O Maemia, eu quis trazer, eu vou falar bem rapidinho, tá? Porque por causa do tempo. Que eu queria contar um pouquinho, como o projeto é meu, então a gente sabe quais são as intenções, então a gente fala com um pouquinho mais de segurança, né? Era uma intenção minha já o projeto de capa ser numa caixa, tá? No papel craft. Então já tinha essa intenção quando eu comecei a trabalhar com a Vanessa. E as caixas, elas protagonizam muito a história, tá? Para quem não conhece, a história de uma menina e de uma gata que as duas amam caixas, mas elas brincam de formas diferentes, né? Então a Maia gosta de construir coisas e a Mia gosta de destruir caixas. Então elas ficam nessa briga o livro todo. E aí eu quis a capa com essas abas, tá? Justamente para ficar essa coisa muito incômoda, né? É uma coisa gostosa, né? Você ter essa sensação de ter um livro dentro de uma caixa, mas ao mesmo tempo, para a leitura, quando a gente vai realizar a leitura, ele fica muito incômodo da gente ter que ficar ajeitando essas abas. E é intencional, né? Por causa desse incômodo dessa relação delas, que elas nunca chegam num acordo. E aí, como a caixa tem esse protagonismo e esse tom de marrom é sempre um tom muito, né, que ele não chama atenção para ele, né, é um tom muito neutro. Então, ela optou por fazer as ilustrações no grafite, tá? As personagens, elas são sempre ilustradas no grafite. E aí precisava de uma cor para dar uma aquecida nessas cenas, né? Porque acaba ficando tudo muito morno. E a história, ela está longe de ser morna, né? Essa treta e o livro todo. Então ela acabou optando pelo vermelho, tá? Que é essa coisa da briga do coração, das duas que se amam, mas brigam o tempo todo, tá? Então esse é um caso, né? Que acho que foi projeto gráfico mais ilustração, tá? Na decisão sobre a cor. Vamos entrar em acabamentos, tá? Essa é aquela parte que a gente chora por não estar no mesmo, no mesmo lugar. Mas vamos tentar falar um pouquinho aqui de acabamentos. Então, vamos começar pelos vernizes. Tá? O verniz é feito de óleo secante, resina, solventes. Trouxe alguma informação mais técnica aqui. A gente usa muito para fazer capa de livro a laminação fosca, tá? É um acabamento, assim, vocês conseguem ver contra a luz, que é super fosco aqui tem um brilho. Tá? Então, a laminação fosca, ela tem esse toque mais aveludado, né, de um papel mais liso. E nesse livro aqui do Histórias em Haikai, que ele é um livro, uma reedição aí da professora Zezé, né, do nosso programa,
Uma das linguagens aqui, né, da ilustração é a pincelada. Tá? A pincelada ela é muito presente. São ilustrações bem indiciais, em que a pincelada ela protagoniza bastante aqui, né? E a capa é essa grande pincelada, né? Que passa aqui da capa para a quarta capa. E aí eu quis trazer essa sensação um pouco, né, da tinta, do brilho da tinta, e essa coisa que é meio tátil, tá? Que é diferente, que claro que não é igual à tinta, mas você tem uma diferença tátil aqui. Se a gente olha nessa foto aqui do verso, eu tentei pegar contra a luz, é um verniz que ele é meio falhado propositalmente, tá? Para realmente dar essa sensação da pincelada que vai sumindo. Que é essa coisa, né, que transcende o livro mesmo. Essa coleção, assim, eu nunca achei usos muito legais para reserva de verniz, e é um recurso legal. Isso aqui a gente chama reserva de verniz, tá? Quando tem só um elemento com brilho. A gente tem bastante esse uso, tá? No mercado editorial. Eu nunca achei um uso muito legal, assim, pro verniz, um uso que eu falo assim, nossa, que incrível, né? Se vocês acharem, por favor, me passem, assim, porque é uma vontade que eu tenho até de ver um projeto incrível com a utilização do verniz. Eu acabei trazendo dessa coleção Cadê aqui da Jujuba, né? Cadê o cavalo? Cadê a mosca? Então, a gente tem essa capa aqui, tá? E a brincadeira aqui nesse livro é a seguinte, a Renata Bueno, ela, a partir de um carimbo, tá? Que em cada livro é um carimbo diferente, nesse aqui é a mosca, tá? Ela acaba fazendo ilustrações a partir do carimbo. Então, a brincadeira aqui é achar o carimbo na imagem, tá? E aí o texto é como se fosse uma adivinha, tá? E o carimbo está escondidinho na imagem. E a utilização do verniz aqui, ela está no elemento que varia, né? Então, na mosca, no cavalo, e ela está nessa imagem aqui. Essa imagem que a gente segue para a quarta capa, tá? Para desvendar cadê a mosca. Então, o verniz aqui, ele induz uma leitura, na verdade, né? Para a gente descobrir com o tato onde está a mosca. Faca especial. Faca especial é tudo que é recorte, né, no livro. Então, eu trouxe essa foto aqui para mostrar o que é uma faca, né? Uma faca mesmo, é uma lâmina que a gente bate no papel e vai ficar naquela forma que a gente desenhou, né? Que a gente fez a faca. Tá? Eu trouxe aqui uma caixinha. Então, a faca ela pode ser de corte e vinco, né? Então, aqui no caso dessa caixinha, que foi o caso da capa do Maemia, tá? Esse aqui é o desenho da faca. Então, a linha cheia representa corte, a linha tracejada representa dobra. Tá? Isso é uma faca. E aí, quis trazer esse aqui, até para resgatar um pouquinho da cor também, né? Esse projeto que eu explorei bastante no último encontro. A cor, né? Opção pelas cores aqui. Ele é feito em papel, ele é impresso num papel sem cobertura, tá? Olha só o brilho que tá dando. Ele não tem esse brilho não, tá? Esse brilho todo é da luz. O brilho dele é bem discreto. Ele foi impresso num papel sem cobertura para ficar mesmo bem sutil, porque ele é impresso em duas cores, que é o preto e é um azul metalizado. Tá? Então, a opção do papel sem cobertura, que o offset, é isso mesmo, de dar uma matada nesse brilho para deixar ele bem sutil mesmo. Tá? E tem uma coisa da ilustração, né, que a Márcia
trouxe, em toda a ilustração a gente tem essa microestrelinha, tá? Que ela se repete em todas as ilustrações. Não sei se dá para ver. Tem uma microestrelinha azul, então a ilustração é sempre no preto, e a gente tem essa microilustração que vai, essa microestrelinha, que ela vai se repetindo, né, até ficar maior. Aqui no dinossauro ela já está maior zona. Então, a gente começa a notar, falar, opa, aí tem alguma coisa, né? Até que a gente chega aqui, tá? E tem o Big Bang aqui escrito na cor especial. Então, assim, né, a decisão da cor aqui também teve relação com a ilustração e com o projeto, mas ele tem essa coisa da estrelinha também, né, que transcende, ela está sempre presente, né, desde a primeira ilustração, desde quando eu me sentei nessa cadeira até o Big Bang. Então, a capa, ela traz essa mesma ideia também, tá? A estrelinha, só que a estrelinha aqui vazada. Tá? Com uma faca especial. Uma capa sem grandes recursos, né? Mas que ela permite uma leitura aí bastante rica. Não é um recurso novo, tá? Quis trazer isso para mostrar que não é um recurso novo. O Peter Newell já fazia isso lá em 1908 com o livro do foguete. Que foi lançado aqui pela COSAC, né? Infelizmente, a gente hoje só tem sebos. Então, esse livro aqui é a história de um menino que solta um morteiro no porão de um edifício. E o foguete sobe, né? E ele vara por todos os apartamentos, assim. E aí, cada dupla de páginas é um andar. Tá? E a gente e esse furo ele perpassa por todas as páginas. Tá? E é legal, assim, né, que a gente, mesmo no texto verbal, ele tem uma estrutura em que a gente faz a leitura do furo. Tá? Ao 10º andar, mal o cachorro da casa perseguia o pobre gato. Foi quando o foguete em brasa passou no meio, num jato. Passou, né? O furo. O cão para de repente, como se visse o diabo. Este gato, francamente, tem muito fogo no rabo. E aí, né, a imagem. Então, percebe, né, que mesmo o texto verbal, ele considera o furo. Esse também é super antigo. E também, né, Angela Lago, a mãe da minha mãe, que é um livro que a autoria do texto não é dela. E ela traz esses recortes, então é a história de uma menina que vai visitar a bisavó e ela está super nervosa de conhecer a bisavó, ela não consegue imaginar como é essa pessoa, né? Então, essa é a entrada dessa menina na casa, até coloquei uma foto ampliada aqui, né? Quando a gente olha em ângulo, com esses recortes que ela vai colocando aqui, né? Nas páginas. Tá? Como essa menina é pequena aqui, né? Como ela se sente acuada frente a essa casa que é tão grandiosa, que é tão cheia de labirintos, que a gente vai percorrendo aqui junto com ela. Tá? Então, a cada virada de página, a gente vê um pouquinho do que passou e vê um pouquinho do que está para frente. Assim, a gente vai acompanhando com essa personagem, essa entrada pela casa da Bivó, né, até o jardim que ela encontra a bisavó, spoiler, ela encontra a Bivó no jardim dos fundos da casa. Tá? E aí, não tem nada de assustador, né? Uma cena muito bonita aqui no final. Bom, nossa, estamos quase no limite aqui, então vamos passar rapidinho. Hot stamping é a tinta muito brilhante, tá? Feita com uma matriz
aqui é uma matriz, né? Que através de pressão e calor transfere essa película aqui do foil, né, para o papel. Então a gente tem aquela cor muito, muito brilhosa, que a gente tem aqui no Lampião e Lancelotti, tá? A capa, a cor, né, o prata e o cobre do miolo é um Pantone, né, mas que não chega nesse brilho aqui. Tá? A capa chama muito mesmo, porque ela tem essa coisa, né, essa coisa do brilho, das riquezas, do ouro, das armas. E um outro que eu não sei se vocês acompanharam aí, o Jabuti do ano passado, aqui tem uma foto aqui, a dona dele, que é essa pequena coleção de insignificâncias, que é de uma coleção da Conexões Criativas, que é um projeto que se chama Coreografias de Papel, né, que eles são feitos inspirados em espetáculos de dança, né, já começa aí com um gatilho que é bem interessante, né, para a gente que estuda o livro. Então, ele é esse objeto aqui, tá? O meu tá bem amassadinho. E ele é lindíssimo, né? Um uso muito bonito. Assim, esses recursos todos a gente precisa usar com muito, muito critério, tá? Porque é complicado, assim, precisa saber dosar, né? O ouro aqui. Então, as insignificâncias aqui, né, que eu vejo muito pelo uso do craft, tá? Que é um papel rústico, bem rústico, um papel totalmente sem cobertura, sem glamour, né, vamos dizer assim. E aí ele traz essa tinta dourada, né, como se fosse um tesouro mesmo, né, essas insignificâncias. E ele constrói aqui um relicário mesmo dentro desse baú, né? A gente vê aqui nas fotos, ele tem essa bandeja com essas fichas, em que a gente pode destacar algumas palavras, e aqui a gente tem, né, os guardadores. Eu não lembro mais os nomes. Mas a gente tem três nichos aqui, um guardador de imensidões, um colhedor de singelezas, que são caixinhas, né? E um aguçador de sentidos, que é um bolinho dessas cartas aqui, tá? Que vem com algumas frases. Então, aqui, escute o sol se pôr. E esse leitor é muito protagonista, né? Porque você pode destacar as palavras, você pode recombinar. Enfim, esse é o que eu acho, assim, um uso muito, muito bacana do brilho. O relevo, tá? Que é essa marca aqui que a gente faz no papel a partir de um clichê. Então, o relevo ele pode ser para cima, pode ser para baixo, ele pode ter várias formas, tá? E aí eu trouxe um livro que eu acho muito legal, que é Esqueloide. Não é um livro de infância, tá? Para crianças, mas de infância ele não é exatamente para crianças, né? Que é Queloide, Poemas Cicatriciais. Mas eu quis trazer porque ele faz um uso bem legal do relevo. Né? Então, a capa é só isso, é a palavra queloide escrita no relevo, né? Que queloide é essa marca que fica na pele quando a gente se machuca, né? Esse relevo mesmo. E aí teve até uma feira Miolos em que a autora mandou fazer umas tatuagens, assim, né? Para quem comprasse o livro. E que é muito interessante, que aí você pode tatuar literalmente os versos na pele. Aqui eu flipei a imagem, tá? Para a gente conseguir ler alguns dos poemas. Então, os próprios poemas têm a forma, né, de cicatrizes. Encadernação, bom, capa dura, né, que a gente já falou um pouquinho, eu trouxe aquele do gato, que a capa dura é tão desajeitada quanto o gato.
tá? Esse aqui, só para refrescar a memória. Quanto gato não, quanto elefante, né? Bem diferente de um gato que é todo flexível, tá? Se fosse um gato mesmo, a gente faria um livro com a capa flexível, tá? Capa mole ou brochura e capa flexível, que é um intermediário entre os dois aqui, tá? Não vou passar por isso. Lombada canoa, que é essa grampeada, e a espiral, ou o airô. Espiral é a espiral de plástico, né? E o airô é de arame, que é essa mais delicadinha que está aqui nesse livro. Bom, caso clássico, né, de utilização incrível da lombada canoa é o personagem encalhado, em que é essa personagem aqui que está presa no livro, tá? E ela fica tentando sair, ela está presa aqui no acabamento do livro, né? Nessa dobra, eu quero sair dessa história, essa história está muito chata. E aí, quando chega na dobra central, que a gente vê o grampo, ela fala, só falta soltar o pé, né? Que é onde a gente tem esse contato, assim, muito, muito real com o acabamento do livro. O que é o livro, né? Ele está dobrado aqui, grampeado aqui. E foi aqui que o personagem prendeu o pé. Espiral, o Airô tem esse livro aqui do Rafael Sica, ele é enorme, tá? Ele é formato A3, ele se chama Triste. E o livro ele é uma sequência de ilustrações com essa personagem aqui que tá triste, né? Então ele está em várias situações aqui, né? Sempre tristinho aqui, na mesma posição. Tá? Então, ele vai para as situações mais incríveis, os lugares mais lindos, mais cheios de vida. E ele está sempre triste. Tá? Eu, assim, não posso afirmar com toda certeza, né? Eu ouvi um podcast com o Rafael Sica falando desse livro, e eu acho que essa opção da espiral ela foi meio que acidental, assim, por uma questão técnica mesmo, né? O livro é muito grande, tá? Para fazer a encadernação dele, ainda mais nessa abertura, assim, seria complicada. Então, foi utilizado o Airô aqui, né? A espiral, e que é muito genial, porque a gente tem essa capa aqui que a gente consegue dar essa abertura de 180 graus, tá? E a gente percebe a grandiosidade dessa árvore, né? Como ela é enorme, como ela é cheia de vida e como essa personagem está triste. Ele está lá no pé, assim, nossa, tá muito triste. E com o passar das páginas, né, a gente vai tendo muito essa sensação, né? Por ele virar assim e ter essa coisa da espiral, a gente vai tendo muito essa sensação de um calendário, né? Então, aquela coisa, os dias vão passando, os lugares vão passando e ele continua ali muito triste, tá? Então, acho que essa solução da espiral aqui foi muito feliz, né? A gente consegue fazer uma leitura muito, muito legal dela, né? Da espiral. É um livro sem palavras, tá? E aí, artesanais, tá? Eu coloquei a concertina, que é possível a gente fazer em máquina, sim, mas as gráficas não gostam muito porque é difícil, então dobra, sei lá quantos exemplares, precisa parar para reajustar a máquina, ela dá um trabalho. Então, ela é considerada artesanal, embora a gente tenha recurso para fazer de forma industrial, tá? Então, trouxe as encadernações artesanais e aqui, é assim, um universo à parte, tá? A gente tem mil possibilidades mesmo. Para gente que pesquisa, é uma loucura, né? Então, o Luiz Girão, por exemplo, né, ele estava finalizando ali a análise do livro do Komagata, ele perguntou, você sabe o nome desse tipo de encadernação? Puta, não dá para saber, porque quando você entra no artesanal, você entra num experimentalismo, né, que é muito típico do trabalho manual. Então, aí que vão nascendo coisas muito, muito novas. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Costura francesa, costura japonesa, o flagbook. Do flagbook, eu trouxe um que
eu trouxe imagem, eu não tenho esse livro, mas eu acho ele muito legal, que ele se chama Cardume, tá? Em que a capa é assim, é um livro pequenininho, e o flagbook, ele é isso aqui, tá? Eu tenho essa coleção Alfaias aqui, que são paisagens do Rio de Janeiro. E as imagens todas, elas são sempre nessa proposta de repetição, tá? Então, esse meu aqui são lixeiras, tá? Essas lixeiras laranjas. E tem umas de degraus também, né? Uma escadaria, me fugiu o nome, é uma escadaria do Rio de Janeiro famosa, que ela é toda construída com mosaicos. E também, né, um objeto que quando você abre, essa sensação de repetição, ela se multiplica, assim, você tem a sensação, assim, de uma coisa muito, muito grandiosa, assim, extrapola realmente a bidimensionalidade do papel. E esse aqui do Cardume achei muito legal, né, porque essa coisa, a hora que você abre o livro, os peixinhos todos, eles saltam na sua frente. Esse livro aqui é do Helder Kawabata, ele tem uma editora, né, uma microeditora que chama Costurados, então para quem estuda livro-objeto é bem legal de conhecer o trabalho dele, tá? Então ele explora, a partir da materialidade, né, da forma física do papel, é que ele vai explorar a narrativa. Então, ele tem um trabalho riquíssimo, assim, vale a pena conhecer. E o que mais? Da costura japonesa, né? Que eu mostrei Eu já nem sei mais onde está, tem tanta coisa aqui. O Jardim do Seu Neca, né? Que eu mostrei no último encontro, tá? A encadernação dele é japonesa e a capa é em tecido. Então, é possível, né? Isso aqui, o nozinho fica aparente. Então, a gente tem toda essa artesania, né, dessa coisa de lidar com a terra explícita aqui no projeto gráfico, na parte física do livro. O tinteiro, que é projeto meu com o João Protetti. E aí ele tem uma coisa aqui que ele deixa a costura aparente, tá? Então, não é uma encadernação totalmente artesanal, tá? Isso aqui é uma costura de máquina de gráfica mesmo. E ele é colado por aqui, pela quarta capa aqui, ao invés de ser colado pela lombada. As linhas, assim, isso aqui foi uma super discussão, né? Quando a gente estava fazendo o projeto, porque ele queria a linha coloridinha e tal. Mas a linha colorida, a gente enxerga ela aqui em algumas páginas. Deixa eu ver se eu acho uma página aqui com a linha exposta. Aqui. A gente enxerga. Tá? E a ilustração dele é hiper delicada. Tá? Isso aqui é uma colagem que ele faz com um palitinho de dente. Ele recorta micro pedacinhos de página de revista, são letrinhas, assim, se a gente olha bem de pertinho, não vai dar, né? A câmera desfoca. Mas se a gente olha bem de pertinho, são micro letrinhas, tá? E a ilustração ela é muito delicada. Então, imagina passar uma linha colorida aqui no meio, né? Você mata a poesia. Tá? Toda essa leitura aqui. Então, ok, fizemos com linha branca, e aí o João, ele pintou as linhazinhas que ficam aparentes aqui, tá? Também com palitinho de dente, ele mergulha o palitinho de dente na tinta e molha, e passa no pedacinho de linha. E aí a gente traz para essa linha também essa sensação da chuva, tá? Que são aqui poesias sobre chuva. Fiz das chuvas da vida inteira o meu tinteiro, tinta com que me escrevo enquanto passageiro. Tá?
E não encadernação, né? O livro não precisa ser encadernado, como a gente viu ali no pequena coleção de insignificâncias, e esse Era Uma Vez, Outra Vez também, que já circulou bastante, né? Acho que vocês devem conhecer, em que a gente tem lâminas que podem ser recombinadas, tá? Era uma vez, e você escolhe a continuação combinando aqui com outra lâmina, tá? Outro pedaço aqui de concertina, e você pode ir construindo a sua narrativa a partir da narrativa da Edith e da Priscila. Bom, gente, acho que passei por tudo, né? Eu trouxe mais coisa aqui, mas não vou passar não, porque senão a gente vai ficar aqui até 10 da noite. E é isso. As referências. As referências, tá? Referências, isso, Fiquem à vontade para tirar aquele print screen, esperto. Você não quer comentar um pouco? São as mesmas da outra aula ou você trouxe novas? Não, tem alguma coisa nova aqui, né? Mais a psicologia das cores. Das cores. Então, dois Hellers aqui, né? A Eva, que é da psicologia das cores, o Steven, que é daquela parte toda histórica do design que eu trouxe. Que mais? Aqui acho que é só esses dois que eu coloquei. O Bringhurst ele já estava no primeiro, porque ele é um autor que é realmente importante, então sempre gosto de colocar. Uhum. É isso. É isso. Nossa, muita coisa para digerir, né? É um curso para assistir de novo, fazer as anotações, porque é muito informativo, né, Débora? E tem uma pergunta para você falar um pouco mais da capa da Maia e da Mia. Deixa eu ler direitinho aqui o texto que a pessoa escreveu. Como você cria o arquivo da capa da Maia e da Mia? Ele é nesse formato, um retângulo completo, com as marcações do corte. Esse tipo de papel da capa é possível impressão digital? Perguntas mais específicas mais aí, para você falar um pouquinho mais, mais técnicas, para você falar um pouquinho mais dos segredos dessa capa. E eu aproveito para te perguntar, já que escrevi sobre o livro, se você pensou, se você quis que fosse solto, que as páginas ficassem soltas, se você, sabe, ao invés do miolo ficar coladinho ali, como é se você pensou nisso, assim, porque a bagunça da gatinha dá vontade de bagunçar também essa caixa, né? Dá vontade de arrancar o livro, né? Acho que é mais para ele ficar soltinho mesmo, né? Para a caixa ter uma abertura maior. A ideia é ele ficar desconfortável, mas não tanto que a gente tenha que ficar brigando muito com ele. Mas acho que para dar essa sensação mesmo de que o miolo está ali dentro, né? De que é de fato uma caixa, de que a gente pode tirar ele. E de fato pode, né? O livro ele pode ser desconstruído. Legal. A Cássia está pedindo para eu transmitir para você o amor imenso que ela tem da parceria de vocês no nosso grupo de pesquisa. Tá certo, Cássia. Eu tô com o chat aberto agora. Você tá vendo? Sobre as perguntas técnicas, quem fez pode mandar no meu e-mail, tá? Fica à vontade, posso responder. O Craft, a gente consegue imprimir em digital com Craft, sim, tá? E a construção do arquivo é aquilo que eu coloquei na tela, né? Eu projetei ali a construção dele, né? A capa planificada é aquilo, tá? A gente constrói a faca daquele jeitinho, que é onde ela vai bater ali no papel e vai fazer aquele corte. Mas se tiver alguma dúvida, pode me mandar, que a gente troca assim, sem problema nenhum. Muitos elogios. Enquanto você foi falando também, o pessoal muito impactado com a beleza das obras, né? Com a delicadeza de tudo. Então, o pessoal foi reagindo o tempo todo, né? Às vezes a gente fica assim, dando aula para a tela, é ruim, né?
a incerteza de se as pessoas estão acompanhando, se estão gostando, mas se você olhar aqui o chat, você vai ver que estava todo mundo ligadíssimo e gostando muito do curso. Ah, que bacana, obrigada. Parabéns, viu, Débora? A gente que agradece a sua competência, a sua delicadeza, a sua generosidade de estar aqui com a gente. Obrigadíssima. Eu vou encerrar para você também poder descansar, né? 1h30 aí falando depois de um dia inteiro de trabalho, e sei que ainda tem mais aí pela frente, com certeza, conhecendo bem como eu te conheço, essa força aí de trabalho e de criatividade. Ademir, obrigada também pelo apoio sempre aí com a gente. Não sei se você tem algum comunicado para os participantes. Comunicado? Acho que não. Quem apoiou a campanha de financiamento do Vida Animal, muito obrigada. Que eu estou vendo que tem gente aqui que participou, que acompanhou. Hoje aprovei a última prova, que foi a dos caderninhos. Acho que a semana que vem já teremos livros. O Dilon já está assinando os prints. E logo, logo, o pessoal vai estar recebendo aí o Vida Animal, tá? E o ano que vem, só deixar avisado para quem tiver interesse, eu vou dar uma oficina também no lugar de ler, tá? E aí é mão na massa mesmo, tá? Quem tiver projeto, traga, tá? Para fazer a inscrição, precisa de um projeto, a gente precisa partir de alguma coisa. E aí é um projeto de construção de um livro mesmo, tá? Mesmo para quem não tiver projeto e tiver interesse, quiser trazer um texto em domínio público, que acha que tem potencial para aprender a fazer livro, pode trazer, pode vir. Olha, e é isso. Muito bom, até eu me animei. Ademir, você tem algum recado? Sim, só lembrando, pessoal, que nós já temos um mini curso que vai acontecer semana que vem, né, com o Flávio Pimentel, Isso, sobre meu Luiz memória, orientando também, literatura né? e memória, vai ser lindo. Isso, vai ser um evento muito instigante. Além disso, estamos com a inscrição aberta para a quinta mostra de pesquisa, né? Também. Já se encerrou para a apresentação e quem quiser participar como ouvinte, conhecer as pesquisas que estão sendo realizadas no programa e de outras instituições, até para, né, dar uma ideia, de repente, quem ainda não está dentro de uma universidade fazendo pesquisa, está aí uma boa dica, né, para conhecer alguns projetos, para e temos muitos projetos de pesquisa sobre o livro para a infância, né? Então, acho que sempre é interessante participar, né? Eu acho que vai ser. E, no mais, o certificado será encaminhado nos próximos 30 dias, que nós pedimos como praxe, mas eu acredito que em uma semana todos já terão recebido, né? Acho que é isso. Muito obrigada, Ademir, pelo apoio. Obrigada a todos que participaram. O programa de estudos pós-graduados em literatura e crítica literária está sempre aberto para essas interações e para quem tiver dúvida, acompanhar a gente pelas redes sociais, que sempre temos minicursos, palestras, webinars, seminários, aulas abertas, encontros de grupos de pesquisas também abertos. Então, é isso. Então, estamos sempre atuando nessa nossa paixão em comum, que é a literatura. Muito obrigada, e a gente se encontra na semana que vem já com o curso de Literatura e Memória. Débora, um beijo grande, viu? Obrigadíssima. A gente se vê Obrigada. também. Boa noite para todo mundo. Boa noite.